Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e hoje vamos jogar contra um jogador dos Estados Unidos, certo? Estamos quase com 1000 pontos de rating, estamos nesse exato momento com 980, mais umas 3 partidas eu acho que já chega lá nos 1000 pontos e simplesmente aqui o jogador faz peão dama e isso é legal porque agora vai aparecer muitos jogadores jogando, né, o gambitinho da dama aqui, né, ou então o sistema London e tudo mais. E eu sei que tem uma galera que quer saber jogar contra isso daqui, então eu vou jogar de formas diferentes, né. Antigamente, aquilo que eu falei, eu fazia peãozinho D5 aqui, eu não vou fazer isso, vou fazer de uma forma diferente aqui nessa série, né. E simplesmente começo com o peão D6 aqui, um pouco diferente. A ideia desse D6 aqui é tentar transpor para um peão rei, né, quase que ficar aparecendo posições de peão rei. Certo? Bom, aqui o jogador faz E4 e nessa posição eu simplesmente jogo o cavalo D7, certo? Bom, aqui o jogador joga bispo C4 e agora eu faço peão E5 aqui, com a ideia de novo, né, aquele transpor para um peãozinho dama, um peãozinho rei, quer dizer. E aqui o jogador ele aceita, ele toma isso, e aqui eu venho com um peão, e aí fica peãozinho rei novamente, aquilo que eu expliquei pra vocês, né, fica, vamos dizer assim, transpõe, né, tira um pouco esse negócio de peão dama, posições mais fechadas, sistema London e tudo mais, então, já sabem, né, quando alguém fizer D5, D4 aqui, o peãozinho dama, você pode fazer um D6 também, depois um cavalo D7 e depois um E5 aqui, é possível também, certo? Bom, nessa posição o jogador joga E3, bispo, e aqui eu faço cavalo F6, o jogador joga C3, isso aqui é interessante, F3 quer dizer, inclusive esse F3 aqui, ele não é tão ruim, mas ele também não é tão bom, ele tem muitos problemas. Por exemplo, aqui eu poderia muito bem já ter feito esse sacrifício aqui, era possível. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Ah, toma aqui, eu dou cheque aqui, não tem como, né, porque aí toma aqui, daria pra fazer, é possível, sei lá, dá pra fazer. Dá, porque você toma aqui o peão depois, né? É possível também. Mas aqui tá falando que tá perdido pras brancas. Pras negras, no caso, né? Tem uns lances aqui, eu não sei quais são os lances, mas possivelmente aqui não é muito bom pras negras, pelo que parece, né? Então, tá, bom. Nessa posição aqui eu jogo meu bispo. Bispo aqui em D6, pra proteger o peão central, fechar essa coluna aqui da dama dele, pra evitar essa troca, não quero trocar as damas. E agora o jogador joga cavalo em C3 e agora eu faço pequeno roque. E reparem aqui uma coisa, as peças negras tá jogando tranquilo aqui. Não tem nada de complicado aqui para as peças negras jogar, na verdade está até de boa. O único problema seria esse bispo, né, para desenvolver ele, né. Mas de resto as peças negras estão tranquilas aqui, estão confortáveis nessa posição, certo? Bom, aqui ele joga esse cavalo estranho, isso aqui é um erro. Não é bom esse cavalo aqui em H3, o certo seria cavalo E2. E por que não é certo isso daqui? Porque primeiro ele leva um cavalo B6 atacando o bispo dele aqui, certo? E abrindo a descoberta aqui no cavalo dele, quebrando o roque dele futuramente, né? Isso é um puta problema, entendeu? Tanto que agora ele toma com o bispo dele aqui, o meu cavalo, e eu tomo com o peão de A tranquilamente aqui. E simplesmente agora o jogador joga cavalo aqui em B5. O certo seria movimentar cavalo para F2, né? Tirar o cavalo dessa linha de ataque. E aqui nesse exato momento eu só jogo o primeiro cheque com a ideia do quê? Que a ideia dele voltar esse cavalo. E se ele subir peão também não é tão ruim assim, entende? E a ideia também era eu tentar manter o par de bispos aqui, né? Essa era uma das ideias que eu tava. Vou manter o par de bispos, né? Porque essa é uma pequena vantagem. E aí simplesmente o jogador faz esse peãozinho C3 e eu volto o meu bispo. Eu resolvi, pensei assim o seguinte, quer saber? Ele não voltou o cavalo, então dessa vez eu vou voltar meu bispo e não tô mais nem aí pro par de bispo. Pode trocar aqui à vontade. Beleza, ele aceitou essa troca. Eu fui com o peãozinho, não quis trocar com a dama. Por que eu não fui com a dama? Isso aqui, digamos que mesmo que eu fosse com a dama aqui, ele poderia fazer esse lance aqui. Aí ficaria praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que chegaria no final de partida praticamente, né? Porém eu não queria que chegasse no final de partida. Eu pensei assim, pô, eu acho que eu ganho essa partida aqui. Então eu não vou trocar a dama, eu vou manter a minha dama nessa partida, certo? Então aqui ele movimenta o cavalo dele, ele joga cavalo em G5 aqui. E aqui comete o primeiro erro, né? Na verdade isso aqui foi um erro, não era muito bom para ele ter feito isso, ele tinha que ter voltado para F2 como eu falei. E aqui ele leva um H6 e o cavalo dele não tem para onde ir, né? Vai para onde aqui? Vai voltar? Não, o único lance aqui é H3. E tem umas pessoas que não entendem muito esse lance aqui, por exemplo. Ele poderia fazer isso aqui, ó. É possível esse lance aqui? Que aí, pensa só, ele tá entregando um cavalo para pegar um peão e uma torre, certo? E tá entregando o bispo também, né? Então tá entregando aqui, vai, um ponto que ele ganha no peão,
Eu vou aqui, pego o cavalo dele. E aqui ele tá pegando uma torre, né? Beleza. Ele perdeu um cavalo e um bispo, que valem 6 pontos. E eu perdi uma torre e um peão, que também vale 6 pontos, né? Na contagem dos pontos do tabuleiro de xadrez. Porém, estrategicamente falando, não é bom fazer esse lance. Eu sei que tem muito jogador de 1500, 1400 que gosta de fazer esse sacrifício, né? De pegar ali e trocar aquele peão e pegar aquele peão e pegar minha torre em troca do bispo e do cavalo. Mas eu falo aqui pra vocês, não é bom, e eu vou explicar por que não é bom. Bom, basicamente não é bom por causa disso aqui. Olha pro tabuleiro como ele tá. Reparem como é que tá o jogo. Onde tá as torres dele? As torres do nosso oponente tá no canto, isolada. Elas não fazem nada. Elas não têm o que fazer aqui. E nessa posição, o meu cavalo já pode sair para jogo. O meu bispo já pode rotacionar aqui, por exemplo, já entrando na posição. Ou então mesmo aqui e aqui, por exemplo. Ele pode já fazer esse ataque muito forte. Então, as peças médias, né, bispo e cavalo, elas jogam muito mais do que uma torre no meio jogo. E a gente ainda tá no meio jogo. A gente não tá num final de partida. Por isso que não vale a pena você trocar o bispo e o cavalo, né? Repara como ele perdeu o jogo. Olha lá, olha só o tabuleiro agora, o meio do jogo dele aqui. Não tem mais nada, não tem mais nada. O que ele tem aqui? Nada, entendeu? Agora olha antes. Olha antes o que ele tinha, olha o ataque, olha a pressão, olha o que ele fazia aqui no jogo. Tinha alguma coisa. Aí depois o que ele fez? Se ele tomasse aqui, por exemplo, o que tem aqui? Não tem mais nada, não tem mais nada. Ele não faz mais nada, entendeu? Então isso é ruim, isso não é bom para as peças brancas, né, fazer esse tipo de jogada. Na verdade, até mesmo se você tiver com as peças negras também não valem fazer esse tipo de lance, entendeu? Não vale a pena. Então não faça esse tipo de sacrifício, é ruim, viu? Bom, vamos voltar aqui. O jogo se desenrola com ele voltando o cavalo dele para H3, que era o que eu queria, né? Essa era a intenção. E agora simplesmente eu quebro o rock dele, entrego o meu bispo ali. Tá tudo certo entregar esse bispo, não é tão ruim assim, contanto que ele me dê algum benefício, né? Porque se não me desse nenhum benefício, sacrifício seria ruim, né? Essa troca seria ruim. Porque aí ele teria esse bispo branco muito forte aqui, incomodando bastante o meu jogo, né? Como é que eu tiraria o ataque desse bispo aqui? Não tem como, né? Eu tô com os peões atrasados, não consigo avançar mais eles. Esse peão aqui, entendeu? Não consigo fazer mais nada. E se ele jogasse, por exemplo, o bispo aqui, quem tiraria esse bispo daqui? Não tem como tirar esse bispo daqui, não tem peão pra atacar esse bispo. Ficaria um bispo muito forte, entendeu? Então, essa troca de bispo pelo cavalo dele tem que me dar um bom benefício para valer a pena, entendeu? Essa troca. E o que eu ganho com isso? Bom, aqui ele vai capturar com o peão de G. O que eu ganho com isso é basicamente o seguinte: ele perde o roque pequeno, dobra 2 peões aqui no canto. Inclusive, para deixar bem claro, peões no canto são os piores peões do tabuleiro. Isso aí acho que todo mundo que joga xadrez já tá nos 1000 pontos, já pegou essa percepção, né? Os piores tipos de peão são os que estão no canto, viu? Não são os peões centrais. Peão central e médio, né? Eles são até razoáveis, são muito bons. Porém, esses peões aqui são podres, eles são muito ruins, não são bons. E aqui eu teria 2 peões, né? Cravado lá no canto. E meu outro ponto forte aqui seria que ele teria um peão atrasado aqui, que é o peão de F. E aí você deve estar se perguntando, nossa, você pensou tudo isso? Sim, isso daí é perceptível, não é tática, é estratégia. Entendeu? Então, não tem tática aqui, é você olhar, bater o olho e falar, ele vai ter 2 peões travados e um peão atrasado aqui, ó, nessa casa aqui. Então, é percepção. E como é que eu peguei essa percepção? Com o tempo, né? Estudando meus próprios erros, né? Porque provavelmente já teve partidas minhas em que eu poderia ter feito esse lance de sacrifício aqui do meu bispo pelo cavalo dele e deixado os peões dessa forma. E eu acabei não fazendo e acabei perdendo a partida, né? Porque eu poderia muito bem pegar essa vantagem. Inclusive aqui o computador dá 1 ponto de vantagem para as peças negras já, entendeu? E assim, isso é experiência de jogo. Isso é experiência de jogo, a experiência de você analisar seus próprios erros, analisar melhores lances que você poderia fazer nas suas partidas. Isso aí vem com o tempo, viu? Não é uma coisa que vai vir do dia pra noite, não, viu? Não adianta você achar que vai estudar, sei lá, vai analisar 20 partidas suas em 2, 3 dias e já vai manjar isso aqui com perfeição. Não. Porque assim, o aprendizado, né, ele demora um pouco pra você deixar ele fluente na sua cabeça, né? Foi até um vídeo que eu falei sobre esse bagulho da fluência, que mexe com inglês. E isso daí não é só com xadrez não, nem o inglês não, viu? Isso daí é qualquer coisa, entendeu? Pode ser matemática, pode ser física, pode ser estudo de línguas, pode ser até mesmo escrita,
entende? Pode ser a leitura, é tudo. Pra virar uma fluência mesmo, exige tempo, entendeu? Então, por exemplo, essa consistência que deu entender esses peões aqui, dobrados, esse peão que não vai avançar mais, isso daí é uma fluência que eu tenho no xadrez. Só de bater o olho, eu já entendi a posição, entendeu? Já tenho o entendimento base dessa posição. E é aquilo que eu falei, foi muito tempo de jogo, jogando, errando bastante, e eu mesmo estudando meus próprios erros e vendo os possíveis melhores lances que eu poderia ter feito. E aí com isso, vai fincando ainda mais na memória muscular. E aí com o tempo isso vira uma fluência do xadrez, né? Você acaba sendo fluente no xadrez, que é você ter o entendimento dos padrões do xadrez, né? Não ter mais os erros, você entender como funciona a posição que tu tá jogando. Por exemplo, aqui eu tenho esses dois peões. Quem é pior, esses dois ou esses dois aqui? Com toda certeza absoluta, esses dois são piores do que esses dois aqui. E outra, aqui eu tenho um peão atrasado também. Eu tenho um peão atrasado e ele tem um bispo branco forte. Porém, com essa entregada aqui, essa troca, eu tenho a noção de que aqui eu igualo praticamente a posição e ainda tenho pequenas vantagens, né? Por exemplo, o cavalo podendo entrar aqui na posição. Eu simplesmente tenho já as torres liberadas, o pequeno roque já está feito, as minhas torres elas podem jogar futuramente com muita facilidade, já as peças dele não. Então, isso é aquilo que eu falo pra vocês. Vocês vão adquirir isso aqui estudando xadrez em 15 dias? Não, não vai, mano. Não vai. Como é que adquire isso aqui? Consistência. É como se fosse uma disciplina mesmo. Ah, eu não tô afim de estudar minhas partidas. Cara, estude, cara. Tá ligado? Você analisar a sua partida é 5 minutos. É só 5 minutos. Você vai jogar uma partidinha de 10 minutos. Acabou lá, você perdeu a sua partida. Tu vai lá, tu analisa a tua própria partida. É 5 minutos, só isso. Se você fizer uma análise de 2 partidas suas por dia, durante 5 dias por semana, eu te garanto que em 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ver resultados extraordinários, cara. Resultados realmente muito bons. Entende? Então vamos continuar aqui a partida, certo? Bom, cavalo agora em H5, aquilo que eu falei pra vocês, já vou começar a movimentar as peças pra melhorar. O jogador joga a torre dele em F1 aqui, e agora eu simplesmente faço cavalo aqui nessa posição. A ideia dele de F1 aqui, essa torre F1, era a ideia de tentar tirar daqui, né? Ele viu esse ponto fraco e falou assim, mano, eu tenho que subir esse peão de alguma forma pra não deixar esse cavalo fazer qualquer jogo ali, mas não tem o que fazer, né? O cavalo ele vai entrar, como eu fiz aqui, cavalo F4, né? E aqui começa a complicar muito a posição, porque, analisa só comigo, quem tira esse cavalo daqui? Ninguém. O bispo ele tá numa casa branca, tá vendo? Ele tá numa casa branca. E o meu cavalo não tem nenhum peão que ataca ele aqui nessa posição. Então esse cavalo aqui, ele é mais forte do que as duas torres juntas. Entende? Ele é tão forte que o cara vai chegar uma hora que ele vai pensar, por exemplo, puta, vou jogar minha torre aqui em G4 e vou sacrificar minha torre por esse cavalo aqui, porque esse cavalo aqui é imenso. Ele é imparável, esse cavalo aqui. Ele é tão forte, esse cavalo, só pra você ter uma ideia. Esse cavalo ele é tão poderoso que ele defende a posição toda aqui do meu rei. E ao mesmo tempo ele ataca o ataque do adversário que seria aqui no meu rei. Sem falar que ele ainda pode entrar aqui no grande roque dele aqui e incomodar. É muito poderoso esse cavalo agora, entendeu? Bom, nessa posição aqui, ele faz o peãozinho H4 aqui, entregando esse peão. Eu vou lá e simplesmente faço um chequinho aqui tranquilamente. Eu poderia muito bem ter vindo com a dama aqui também. Porém, eu falei assim, não, eu não vou com a dama não, porque eu não quero enfraquecer esse peão aqui, dar espaço pro meu jogador aqui começar a entrar, né? Eu não queria deixar isso acontecer. Então, cavalo primeiro, cheque. Ele movimenta o rei, o cavalo volta para a posição. Eu poderia ter tomado aqui, porém eu ia ter que gastar tempos para mim voltar para essa posição, eu não queria. Então eu voltei pro cavalo para minha posição. Qual que foi a ideia de G2? Cavalo G2. Foi só para tirar o roque dele logo. Então agora ele já não tem mais o roque grande, né? Beleza, aqui nessa posição ele volta o rei dele, faz tipo meio que um pequeno movimentação com o rei dele num roque pequeno, um erro. Isso aqui não é certo fazer isso aqui. Por que isso aqui é errado? Porque o roque tá quebrado. E a gente tem um giga cavalo monstruoso aqui. Ele não era pra ele ter feito isso. O certo dele aqui era ter recuado o rei pra cá, pro canto onde não tem ninguém atacando ele ali. Entendeu? Mas não, ele foi pro lugar onde eu posso entrar com a dama, onde meu cavalo tá agressivando. Foi um puta erro isso aqui, óbvio. E aqui eu jogo torre primeiro atacando o bispo dele. Ele recua o bispo dele pra essa posição aqui de D5. Aí você deve estar se perguntando, nossa, agora ele tem um bispo poderosíssimo, imparável. Um bispo muito forte, é igual ao teu cavalo. Não, tem uma grande diferença entre esse bispo e o meu cavalo. É absurdo. O meu cavalo eu posso trocar a hora que eu quiser pelo bispo dele. A hora que eu quiser. Ele já não pode tirar meu cavalo daqui em nenhum momento. A não ser que ele sacrifique uma torre aqui pelo meu cavalo. Entende? E outra, o meu cavalo ele entra na posição quebrando todas as linhas aqui.
entendeu? Uma coisa que eu já expliquei, acho que na série passada, é que um bispo poderoso não é um bispo no meio do tabuleiro aqui atacando as peças. Um bispo poderoso é o rasante, é aquele bispo que tá no canto, né? No caso, vamos supor que ele jogasse aqui. Aqui era lindo, aqui esse bispo aqui era muito forte. Porque ele ataca o rasante inteiro aqui, ele pode rotacionar pra cá pra fazer ataques nessa posição e ele tá defendido aqui pelo peão. Eu não consigo atacar o bispo dele, não consigo parar o ataque do bispo dele, entendeu? Em nenhum momento. Porém, nessa casa, eu posso usar a qualquer momento, tirar o bispo dele, se caso o bispo dele me demonstrar muita dificuldade, né? Me demonstrar que o bispo dele tá realmente fazendo algum estrago no meu jogo, eu vou lá e sacrifico aqui meu cavalinho poderoso pelo bispo dele, tá tudo certo. Entendeu? Então essa é a diferença aqui entre o meu cavalo e o bispo dele, né? A diferença que mostra a força de uma peça, né? E o cavalo tá numa casa muito forte, muito segura. Então ele acaba sendo muito melhor. E obviamente que eu não vou sacrificar esse cavalo por esse bispo que não faz nada aqui, né? Ele não tá fazendo nada. O que esse bispo faz aqui? Nada. Entendeu? Então, aqui dama primeiro, dama H4. Ele joga a torre dele, né? Pra tentar fazer uma contenção. Só que aqui, né? Aquilo que eu falo pra vocês. Vocês têm que olhar na hora. Vocês têm que jogar de uma forma correta pra que quando aparecer o tático, você saber que apareceu o tático. Só de olhar. E aqui apareceu o primeiro tático, né? Que é cavalo H3, fazendo o que ele queria fazer, que era realmente destruir o jogo do adversário, ganhando uma vantagem. E aqui, cheque duplo, caiu a peça inteira dele ali, pior que não tem nem o que fazer. Aqui ele joga a dama, eu volto o meu cavalo, ele joga a dama para D2 ali, e agora de novo meu cavalo volta para a posição, né, a posição super forte do cavalo, atacando o rei dele, dando cheque. Aqui o rei dele recua, eu jogo a minha dama, e aqui devagarzinho eu vou pegando posição, só para vocês verem de boa aqui. Poderia ter pegado a torre dele lá embaixo aqui, não quis pegar essa torre, quis manter um ataque para tentar dar checkmate logo. Fui cheque, tentando achar. Só que aí eu percebi que o cara não ia conseguir achar um lance melhor aqui. Eu falei assim, quer saber? Vamos aí. Troquei, simplifiquei a posição. E de boa, fui jogando. Agora sim, ó, vou lá, troco aqui, tá tranquilo. Já tá ganho aqui a posição. De boa, domino aqui. E o nosso jogador abandonou, né, vendo a quantidade de peões que vão avançar aqui na posição, as duas torres contra uma torre, não tem mais o que ele fazer. E o nosso jogador ele abandonou esta partida, que foi uma partida muito instrutiva, né? Foi uma partida realmente que mostra, né, a força das peças, isso é muito importante. Essa partida aqui eu diria que é uma partida que todo jogador de 1000 pontos assim, tem que pegar a visão dela, 1000 pontos, 1300, 1500, 1600, até jogadores de 1700 tem que pegar a visão desse tipo de partida que é muito instrutiva. E muita gente fala assim pra mim, né? Pô, mano, 1000 pontos, você tá jogando com os caras de 1000 pontos, você não aprende nada. Olha essa partida que maravilhoso. Eu aprendi muito com essa partida. Eu coloquei os princípios, os conceitos do xadrez aqui, a flor da pele aqui, da melhor forma que eu pude colocar, né? Devido ao meu nível e tudo mais, assim, de nível, quando eu falo assim, que tipo assim, eu não sou grande mestre, não sou mestre de xadrez, mas mesmo assim eu consigo entender os conceitos do xadrez e consigo aplicar eles no tabuleiro, que eu acho isso muito foda, entendeu? Porque assim, vou dar um exemplo pra vocês. O que adianta tu pegar, e estudar um jogo do Bob Fischer, que é um grande jogador de xadrez. O que adianta tu pegar lá o livro do Bob Fischer, 100 melhores partidas do Bob Fischer, você pega o livro dele pra ler, né, e aí você faz a análise junto com o Bob Fischer lá, fazendo a análise, só que você não entende nada do que o Bob Fischer tá querendo fazer no tabuleiro. E o detalhe, mesmo que você entenda o que o Bob Fischer tá fazendo no tabuleiro, você não consegue aplicar no jogo quando você tá jogando. Por quê? Entendeu? Essa é a ideia. Você tem que entender o porquê você não consegue aplicar os conceitos quando você estuda. Eu tinha muito essa dificuldade também, cara, de saber aplicar os conceitos que eu estudava do jogo, né, no meu próprio jogo. Só que aos poucos eu fui aprendendo isso, cara, e você vai pegando isso com o tempo, que foi o que eu falei aqui pra vocês, a fluência do xadrez, não é do dia pra noite, entendeu? Você não vai aprender nada do dia pra noite, entendeu? É assim, é treino, é consistência, é disciplina, não é você gostar, é disciplina, vai sempre fazendo, que isso vai ser recompensador. Entendeu? Tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem aí dos vídeos, agradeço a vocês que acompanham sempre, tamo junto aí e vamos para a próxima partida, dar aquele like pra fortalecer.